sensação de tentar introduzir um hábito na rotina, tentar começar alguma coisa nova e simplesmente não obter êxito naquilo que vocês querem fazer de jeito nenhum. Tipo você tentar ser uma pessoa melhor, tentar colocar alguma meta, algum objetivo, por exemplo, ler mais, estudar mais, fazer um estudo bíblico todo dia, se tornar melhor como ser humano. Não importa qual seja a área da sua vida, e você simplesmente, não importa o quanto você se esforce para criar aquele hábito, todas as vezes você sempre está voltando a hábitos antigos, hábitos disfuncionais. E assim, gente, eu falo desse jeito porque eu também passo por algumas dificuldades, por alguns problemas, né, ao criar um novo hábito, a introduzir algo novo na minha rotina. E é normal, tá? Sair da nossa zona de conforto, começar a fazer uma coisa que você nunca fez é completamente normal e é desconfortável, né? Como o nome já diz, sair da zona de conforto. Ou seja, é literalmente desconfortável. Só que existem algumas coisas que vocês podem estar fazendo na rotina de vocês, que eu muitas das vezes faço também, que tenho que ficar me policiando para não fazer, que podem estar deixando o processo ainda mais difícil, ainda mais desgastante e o pior de tudo, fazer com que no final, depois de todo esse trabalho, depois de todo esse tempo, você não consiga sustentar o hábito a longo prazo. Então assim, gente, pra quem não me conhece, né, pra quem tá chegando no canal agora, meu nome é Beatriz, eu tenho 16 anos e aqui no canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. O primeiro ponto que eu trouxe aqui e que pode estar sendo um dos motivos pelo qual você não consegue sustentar um hábito, pelo qual você não consegue melhorar ou permanecer com aquele hábito, é o irrealismo, né? O que seria esse irrealismo? Eu vou fazer aqui uma leitura e aí baseado nisso eu explico para vocês. Um irrealismo ocorre quando colocamos expectativas muito altas ou inalcançáveis sobre nós mesmos ao criar um novo hábito. Ou seja, literalmente eu colocar uma expectativa muito elevada acerca daquilo que eu preciso fazer, a ponto dela ser tão elevada que eu não consigo atingir. Não porque eu sou uma pessoa inferior, não porque eu não tenho capacidade, mas porque as coisas elas acontecem de uma maneira gradual. O processo acontece de uma maneira gradual. Então uma criança, quando ela não nasce e ela não vai começar a andar já correndo. Ela começa engatinhando, depois ela começa a dar os primeiros passos, e aí depois quando ela já tá bem profissional em andar, né, digamos, é que ela vai conseguir correr. Então tudo na vida tem, de certa forma, um tempo para acontecer. E não é funcional, não é inteligente você já começar colocando uma meta muito elevada acerca de si mesmo, principalmente aqueles hábitos que você nunca fez na sua vida. Então assim, um exemplo prático é tipo você ser uma pessoa completamente sedentária e aí você decide começar a fazer exercício. E aí você estabelece que você vai treinar, sei lá, 2 horas por dia. É muito difícil você conseguir manter esse hábito, porque você nunca fez aquilo. Teu corpo não está acostumado, o teu cérebro não está acostumado. E aí do nada você vai começar a treinar 2 horas por dia. Existe uma probabilidade muito baixa de você conseguir ter isso nesse hábito. Então por que é que isso atrapalha? Metas irrealistas geram uma frustração quando você não consegue cumpri-las, levando à desistência rápida. Ou seja, o teu cérebro vai associar esse hábito a uma experiência negativa e vai dificultar a sua repetição. Ou seja, o teu cérebro vai associar aquilo que você fez, como você não teve êxito, o teu cérebro vai entender, olha, isso não é pra mim. Olha, eu não sou uma pessoa boa o suficiente para conseguir aquilo. Mas na verdade, o que você deveria estar fazendo é introduzindo esse hábito aos poucos, para que com o tempo, de maneira gradual, você consiga ir melhorando. Ou seja, o passo, né, a chave é você começar a criar um hábito por metas alcançáveis, de pouco em pouco. Ou seja, se você nunca fez exercício, pegando aquele exemplo que eu falei do exercício, comece colocando, sei lá, 10 minutos de exercício todo dia e vai aumentando com o passar do tempo. Assim você vai melhorando e o teu cérebro vai se acostumando com aquilo. E ao longo prazo tem menos chances de você desistir daquele hábito. O segundo ponto que pode estar atrapalhando vocês na hora de criar e manter um hábito é o perfeccionismo. E o que seria esse perfeccionismo? É a ideia de que o hábito precisa ser executado de forma impecável,
desde o início sem espaço para erros ou para falhas. Ou seja, você vai introduzir o hábito, você vai começar agora uma coisa que você antes não fazia e você simplesmente não admite, né, que você mesmo erre. Então, eu vejo muitas pessoas falando isso, tipo, é 8, né, 8 ou 80. Ou a pessoa não faz nada, ou a pessoa quer fazer tudo de uma maneira perfeita. Mas se você tá criando um novo hábito, isso vai te atrapalhar muito. Tipo assim, muito mesmo. E já me atrapalhou muitas das vezes. Por quê? Gente, a vida, ela é muito imprevisível. E nós, seres humanos, não somos perfeitos. Então, assim, não tem como você ter certeza se tudo aquilo que você colocou na sua lista de afazeres, você vai conseguir executar. E vai ter muitas das vezes que você não vai conseguir fazer exatamente como você planejou. Exatamente como você queria. Porque, de certa forma, a gente não consegue controlar, de certa forma a gente não consegue controlar tudo ao nosso redor. A gente não consegue controlar as pessoas, a gente não consegue controlar as situações que são incontroláveis. Em algum momento você vai acabar terminando o dia com algumas tarefas pendentes que não deu tempo de você fazer, aconteceu algum imprevisto, ou alguma atividade era mais urgente, você precisou colocar na frente, e tá tudo bem, gente. Isso é completamente normal. Outro exemplo prático é você decidir que vai ter uma alimentação melhor, uma alimentação mais equilibrada, por exemplo, ou vai perder peso. E aí você, sei lá, come alguma coisa que estava meio que fora da sua dieta. E aí por conta disso você fala, eu já comi uma coisa que tá fora da minha dieta, então nem precisa mais tentar, nem precisa mais continuar. E gente, isso é um hábito extremamente errado, né? Essa ideia de que ou você faz ou você não faz nada, né? Você não faz nada, ou você faz tudo. Isso pode trazer consequências muito negativas a longo prazo, porque isso vai meio que te desmotivar de criar um novo hábito, já que tudo aquilo que você começa, você não consegue fazer de maneira perfeita. E deixa eu contar um segredo pra vocês. Absolutamente nenhum hábito que vocês tiverem, vocês vão conseguir fazer de maneira perfeita todos os dias. Porque nós, como eu disse, somos seres humanos falhos e em algum momento isso vai acabar não dando tão certo. Então, se acostume no fato de você não ser perfeito, tá, gente? Isso, assim, elimina muito problema, muita dor de cabeça da nossa vida de ficar se cobrando uma perfeição que simplesmente não existe. E assim, como é que você pode evitar isso? Aceitando que o progresso é mais importante do que a perfeição. Pequenos erros não invalidam o esforço geral. Ou seja, uma frase muito bonita que eu vi um tempo e ela realmente resume aquilo que eu falei o importante não é a velocidade e sim a direção. Ou seja, o importante não é a velocidade com que você vai, se você vai muito rápido para aquilo. O importante é a direção que você está seguindo, porque não adianta ir rápido se você está indo para o lugar errado. Então assim, como evitar isso? Aceitando que o progresso é mais importante do que a perfeição. E pequenos erros não invalidam o esforço geral. Ou seja, tudo aquilo que você deixou de fazer não vai anular aquilo que você fez. E o terceiro ponto é a inflexibilidade. É a incapacidade de adaptar o hábito às mudanças na rotina ou imprevistos. Então vai muito daquilo que eu falei sobre a questão de querer ser perfeito, que é você ser inflexível quanto à sua rotina ou quanto ao hábito que você está criando. É você simplesmente não saber adaptar ele conforme a tua rotina ou conforme as tuas necessidades. Então assim, vamos supor que você se compromete todo dia a acordar cedo, acordar 7 horas para fazer um estudo, né? Então você diz que vai acordar 7 horas para estudar, só que aí teve um dia que algum imprevisto aconteceu, no dia anterior você dormiu muito tarde, você não conseguiu acordar às 7 horas. Aí você acorda, sei lá, às 9, às 9h30, às 10. Aí você diz, não vou mais fazer esse hábito porque já passou da hora. Gente, se vocês estão aí nessa busca de criar um novo hábito ou de melhorar, vocês precisam entender que você precisa estar encaixando o que você precisa fazer com base na sua rotina. Você ficar o tempo todo dando desculpas do porquê você não fez, não vai fazer que aquilo que você precisa fazer seja feito. Só vai fazer que você perca mais tempo se frustrando e remoendo aquilo que não deu certo. Então o que vocês precisam fazer é serem pessoas flexíveis, ou seja, é saber adaptar aquilo que você precisa fazer com base na tua realidade. Então se não dá tempo de você acordar a tal horário para fazer aquilo, se você tem outro compromisso, se aconteceu algum imprevisto, qualquer coisa que tenha acontecido, saiba adaptar e saiba ir encaixando as coisas com base no teu horário. Então aquelas habilidades que exigem muita
rigidez, que você exige muita rigidez, elas são mais difíceis de serem mantidas a longo prazo. Porque justamente a vida ela é cheia de imprevistos, ela é cheia de coisas que são imprevisíveis. Então assim, como evitar isso? Se você acaba que não tem tanto controle sobre os seus horários, uma dica que eu posso passar para você é a seguinte: em vez de estabelecer um horário fixo, comprometa-se a realizar o hábito em algum momento do dia de forma adaptada às suas condições. Então assim, em vez de estar estabelecendo um horário muito rígido, estabeleça coisas que você precisa fazer e aí você vai adaptando e encaixando a sua rotina. E eu vou dar uma dica bônus. Em relação a essa questão de estar adaptando, encaixando a rotina, você precisa ter muito cuidado. Porque se você for aquele tipo de pessoa que, igual eu, às vezes não consegue ter horário fixo e precisa só tá fazendo uma lista do que precisa fazer e encaixando ao longo do teu dia, tome muito cuidado na sua maneira de encaixar as coisas. Porque às vezes um erro que eu cometo é estar colocando tipo assim, eu tenho tempo pra fazer aquilo, mas aí eu pego aquele compromisso e coloco pra mais tarde ou pra noite. Tipo, ficar procrastinando aquilo que precisa ser feito. E aí? Fica a consciência de vocês. Então assim, gente, só fazendo uma recapitulação de tudo aquilo que eu falei no vídeo de hoje, que no caso são talvez algumas características que você esteja tendo que estão te atrapalhando a criar um novo hábito. A primeira que eu falei foram hábitos irrealistas. A segunda foi a questão do perfeccionismo e a terceira é a inflexibilidade. O que importa não é se você faz aquilo ou se você cria esse hábito de uma hora para outra. O importante de fato é você fazer de maneira bem feita, de maneira funcional, de uma maneira que de fato você vai conseguir manter por um longo período de tempo e você saber a direção certa que aquele hábito vai te levar. Ou seja, mais importante do que fazer tudo perfeito, do que fazer as coisas sem errar nunca, do que fazer de uma maneira extremamente rápida, extremamente veloz, é você criar hábitos que de fato são sustentáveis ao longo do tempo, porque você criou eles da maneira correta, da forma correta e alinhados com o teu objetivo, a fim de você conseguir de fato alcançar a meta que você propôs, alcançar aquele hábito e realmente melhorar como indivíduo cada dia mais. Então se você gostou desse vídeo, se ele foi relevante pra você, se ele te ajudou, eu peço que vocês possam deixar o like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e tchau, gente, até o próximo vídeo.